Em Milagres, capítulo 30, o novo começo. Tópico 3. Além de todos os ídolos. 1. Ídolos são bastante específicos, mas a tua vontade é universal, sendo sem limites. E assim, ela não tem forma, nem fica contente quando tem a expressão em termos de forma. Ídolos são limites. São a crença em que existem certas formas que te trarão felicidade e em que, através de limitação, tudo é atingido. É como se dissesse, é como se dissesses, abre aspas, não tenho necessidade de tudo. Quero essa pequena coisa e ela será tudo para mim. Fecha aspas. É isso. Não pode deixar de falhar em satisfazer, porque é uma vontade, porque é tua vontade que tudo seja teu. Decide-te por ídolos e estás pedindo a perda. Decide-te pela verdade e todas as coisas são tuas. 2. O que buscas não é forma. Que forma pode ser um substituto para o amor de Deus, o Pai? Que forma pode tomar o lugar de todo o amor da divindade de seus filhos, de Deus Filho? Que ídolo pode fazer dois do que é um só? E é possível que o que é sem limites seja limitado? Tu não queres um ídolo. Não é tua vontade ter um ídolo. Ele não te concederá a dádiva que buscas. Quando te decides pela forma daquilo que queres, perdes a compreensão do seu propósito. Assim, vês a tua vontade dentro do ídolo, reduzindo-a a uma forma específica. Entretanto, essa nunca poderia ser a tua vontade, porque o que compartilha de toda a criação não pode ficar contente com pequenas ideias e pequenas coisas. 3. Por trás da busca de qualquer ídolo está o anseio pela completeza. A integridade não tem forma porque é ilimitada. Buscar uma pessoa especial ou uma coisa especial para somar-se a ti e te completar só pode significar que acreditas que alguma forma está faltando. E achando-a, atingirás a completeza em uma forma que gostas. Esse é o propósito de um ídolo, que não lhe olhes além dele para a origem da crença segundo a qual tu és incompleto. Só se tivesses pecado é que isso poderia ser assim, pois o pecado é a ideia segundo a qual estás sozinho e esperando, aliás, estás sozinho e separado do que é íntegro. E assim seria necessário que a busca da integridade fosse feita além das fronteiras dos limites impostos a ti mesmo. 4. Nunca é o ídolo que queres, mas o que pensas que ele te oferece. Isso de fato queres e tens o direito de pedir. Nem seria possível que isso te fosse negado. A tua vontade de ser completa não é senão a vontade de Deus, e te é dada por ser dele. Deus não conhece forma alguma. Ele não pode responder-te em termos que não têm significado. E a tua vontade não poderia satisfazer-se com formas vazias, feitas para preencher uma brecha que não existe. Não é isso que queres. A criação não dá a ninguém separadamente, nem a nenhuma coisa separada, o poder de completar o Filho de Deus. Que ídolo pode ser chamado para dar ao Filho de Deus o que ele já tem? 5. A completeza é a função do Filho de Deus. Ele não tem absolutamente nenhuma necessidade de buscá-la. Além de todos os ídolos, está a sua vontade santa de ser apenas o que ele é, pois mais do que o todo não tem significado. Se existisse alguma mudança nele, se pudesse ser reduzido a qualquer forma e limitado, aquilo que não está nele, ele não seria como Deus o criou. De que ídolo pode ele necessitar para ser ele mesmo? É capaz de descartar uma parte de si mesmo? O que não é íntegro não pode tornar íntegro.
Mas o que é realmente pedido não pode ser negado. A tua vontade é concedida. Não é uma forma que não vá contentar-te, mas no pensamento íntegro, completamente belo, que Deus mantém de ti. 6. Nada do que Deus não conhece existe. E o que ele conhece existe para sempre e imutavelmente. Pois os pensamentos duram por tanto tempo quanto a mente que neles pensou. E na mente de Deus não há fim, nem um momento no qual seus pensamentos estejam ausentes ou possam sofrer qualquer mudança. Pensamentos não nascem e não podem morrer. Eles compartilham os atributos do seu Criador e também não têm uma vida separada da sua. Os pensamentos que pensas estão em tua mente, assim como tu estás na mente que pensou em ti. E assim, não existe partes separadas naquilo que existe dentro da mente de Deus. Ela é para sempre una, eternamente unida e em paz. 7. Pensamentos parecem ir e vir. Entretanto, tudo que isso significa é que, às vezes, está ciente deles e às vezes não. Um pensamento que não é lembrado renasce para ti quando volta à tua consciência. No entanto, ele não morreu enquanto o esqueceste. Esteve sempre presente, mas não estava ciente dele. O pensamento que Deus mantém de ti é perfeitamente intocado pelo teu esquecimento. Ele sempre será exatamente como era antes do tempo em que o esqueceste, e será exatamente o mesmo quando relembrares. E é o mesmo durante o intervalo em que o esqueceste. 8. Os pensamentos de Deus estão muito além de qualquer mudança e brilham para sempre. Eles não esperam por nascer, esperam boas-vindas e serem lembrados. Os pensamentos que Deus mantém de ti é como uma estrela imutável no céu eterno. Tão elevada no céu está ela, que aqueles que estão fora do céu não sabem que ela está lá. Entretanto, quieta, branca e bela, ela brilhará através de toda a eternidade. Não houve tempo algum em que ela se estivesse lá, nenhum instante em que a sua luz tenha diminuído ou se mostrado menos perfeita. 9. Quem conhece o Pai conhece essa luz, pois ele é o firmamento eterno que a mantém a salvo, para sempre elevada e ancorada em segurança. Sua pureza perfeita não depende de ser vista na terra ou não. O firmamento a abraça e suavemente a mantém em seu lugar perfeito, que está tão distante da terra quanto a terra do céu. Não é a distância nem é o tempo que mantém essa estrela invisível na terra, mas aqueles que buscam ídolos não podem ter o conhecimento de que a estrela esteja lá. 10. Além de todos os ídolos está o pensamento que Deus mantém de ti. Completamente intocado pelo tumulto e pelo terror do mundo. Os sonhos de nascimento e de morte, que são aqui sonhados, as miríades de formas que o medo pode tomar, inteiramente imperturbado. O pensamento que Deus mantém de ti permanece exatamente como sempre foi, cercado por uma quietude tão completa que nenhum som de batalha se aproxima, nem sequer de forma remota. Ele descansa na certeza e na paz perfeita. Aqui está sua única realidade mantida em segurança, completamente inconsciente de todo mundo que cultua ídolos e que não conhece a Deus. Na perfeita confiança da sua imutabilidade e do seu descanso, na sua casa eterna, o pensamento que Deus mantém de ti nunca deixou a mente do seu Criador, a quem ele conhece, do mesmo modo que o seu Criador tem o conhecimento de que ele está lá. 11. Onde poderia estar o pensamento que Deus mantém de ti, senão onde tu estás? É a tua realidade, algo que está à parte de ti, situado em um mundo sobre o qual a tua realidade nada conhece? Fora de ti não há firmamento eterno, não há estrela imutável e nenhuma realidade.
A mente do Filho de Deus está no céu, pois lá a mente do Pai e do Filho uniram-se na criação, que não pode ter fim. Tu não tens duas realidades, mas uma só. Tampouco é possível que estejas ciente de mais de uma. Um ídolo ou pensamento que Deus mantém de ti é a tua realidade. Não te esqueças, portanto, de que os ídolos têm que guardar escondido aquilo que tu és, não da mente de Deus, mas da tua própria. A estrela ainda brilha, o firmamento nunca mudou, mas tu, o Filho Santo do próprio Deus, está inconsciente da tua realidade. Estás inconsciente da tua realidade. Tópico 4. A verdade atrás das ilusões. 1. Tu atacarás aquilo que não satisfaz, e assim não verás que o inventaste. Tu sempre luta contra ilusões, pois a verdade que está por trás é tão bela e tão serena, em amorosa gentileza, que se estivesse ciente dela, te esquecerias inteiramente de te colocares na defensiva e correrias para o seu abraço. A verdade nunca poderia ser atacada, e disso tu sabias quando fizeste ídolos. Eles foram feitos para que isso pudesse ser esquecido. Só atacas as ideias falsas, nunca as verdadeiras. Todos os ídolos são ideias falsas que fizeste para preencher a brecha que pensaste ter surgido entre ti mesmo e o que é verdadeiro. E os atacas em nome das coisas que pensas que representam. O que está além dos ídolos não pode ser atacado. 2. Os exaustivos e insatisfatórios deuses que fizeste são brinquedos inflados de criança. Uma criança se assusta quando uma cabeça de madeira salta de uma caixa fechada e é repentinamente aberta, ou quando um urso de pelúcia macio e silencioso começa a rosnar no momento em que ele a segura. As regras que ela fez para as caixas e para os ursos falharam e quebraram o seu controle daquilo que a cerca, e ela tem medo porque pensava que essas regras a protegiam. Agora precisa aprender que as caixas e os ursos não a enganaram, não quebraram regra nenhuma, nem significam que o seu mundo se tornou caótico e sem segurança. Ela se equivocou. Compreendeu mal o que é que a fazia estar segura e pensou que isso tinha ido embora. 3. A brecha que não existe é preenchida com brinquedos de inúmeras formas, e cada um aparentemente quebra as regras que estabeleceste para ele. Ele nunca foi o que pensavas, não pode deixar de aparentemente quebrar as tuas regras de segurança, já que essas regras estavam erradas. Mas tu não estás em perigo. Pode rir das cabeças que pulam e dos brinquedos que rosnam, assim como a criança que aprende que eles não são uma ameaça para ela. Entretanto, enquanto gostar de brincar com eles, ela os perceberá como se estivessem obedecendo às regras que fez para sua diversão. Assim, ainda existem regras que eles aparentemente podem quebrar, assustando-a. No entanto, está ela à mercê dos seus brinquedos? E podem eles apresentar qualquer ameaça para ela? 4. A realidade observa as leis de Deus e não as regras que estabeleceste. São as suas leis que garantem a tua segurança. Todas as ilusões a respeito de ti mesmo, das quais acreditas, não obedecem a lei alguma. Elas parecem dançar por algum tempo de acordo com as regras que estabeleceste para elas, mas então caem e não conseguem reerguer-se. Elas são apenas brinquedos, minha criança. Portanto, não te lamentes por elas. A sua dança nunca te trouxe a alegria. Tampouco era coisas para assustar-te, nem para te dar segurança, caso obedecessem às tuas regras. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Vê um significado nelas e verás todos. Não vejas nenhum, e elas não te afetarão. 5. As aparências enganam porque são aparências e não realidade.
Não insista nelas de forma alguma. Elas apenas obscurecem a realidade e trazem medo porque escondem a verdade. Não ataques aquilo que tu fizeste para te deixar ser enganado, porque esse modo provas que foste enganado. O ataque tem o poder de fazer com que as ilusões sejam reais. No entanto, o que ele faz não é nada. Quem poderia se amedrontar em virtude de um poder que não pode ter quaisquer efeitos reais? O que poderia ser além de uma ilusão, fazendo com que as coisas parecem ser como ele próprio? Olha calmamente para os brinquedos e compreende que são ídolos que apenas dançam de acordo com desejos vãos. Não lhes dê o teu culto, pois não existem. Entretanto, isso é igualmente esquecido no ataque. O Filho de Deus não necessita de defesa contra os seus sonhos. Os seus ídolos não o ameaçam em nada. Seu único equívoco é pensar que são reais. O que o poder de ilusões poderia fazer? 6. As aparências só são capazes de enganar a mente que quer ser enganada, e podes fazer uma simples escolha que te colocará para sempre muito além do engano. Não precisas te preocupar com a forma como isso será feito, pois isso não pode compreender. Pois isso não podes compreender. Mas compreenderás que poderosas mudanças foram rapidamente introduzidas quando decidires uma única coisa muito simples. Tu não queres coisa alguma que acredites que um ídolo possa dar. Pois assim, o Filho de Deus declara que está livre de ídolos, e assim ele é livre. 7. A salvação é de fato um paradoxo. O que poderia ser exceto um sonho feliz? Ela apenas te pede que perdoes todas as coisas que ninguém jamais fez, que não vejas o que não existe e que não olhes para o irreal como se fosse realidade. Apenas te é pedido que deixes que seja feita a tua vontade e não mais busques coisas que não queres. E te é pedido que te deixes liberar de todos os sonhos daquilo que nunca foste e não busques mais substituir a vontade de Deus pela força de desejos vãos. 8. Aqui, o sonho da separação começa a murchar e a desaparecer, pois aqui a brecha que não existe começa a ser percebida sem os brinquedos de terror que tu fizeste. Não mais do que isso é pedido. Fica contente, de fato, porque a salvação pede tão pouco. Não tanto. Ela nada pede da realidade. E mesmo em ilusões, ela apenas pede que o perdão seja o substituto do medo. Tal é a única regra para os sonhos felizes. A brecha é esvaziada dos brinquedos do medo e então a sua irrealidade é explícita. Os sonhos não servem para nada e o Filho de Deus não pode precisar deles. Não lhe oferecem coisa alguma de que ele pudesse jamais querer. Ele é libertado das ilusões através da sua própria vontade e é apenas restaurado ao que ele é. O que poderia ser o plano de Deus para a sua salvação, exceto o meio de fazer com que ele se dê a ele mesmo? Tópico 5. O único propósito. 1. O mundo real é o estado mental no qual se vê o perdão como o único propósito do mundo. O medo não é a meta do mundo, pois escapar da culpa vem a ser o seu objetivo. O valor do perdão é percebido e toma o lugar dos ídolos, que não mais são buscados com as suas dádivas, pois as suas dádivas já não são valorizadas. Nenhuma regra é estabelecida em vão e nenhuma exigência é feita de pessoa ou coisa alguma para se serem distorcidas e se para que sejam distorcidas e se adequem ao sonho do medo. Em vez disso, há um desejo de compreender todas as coisas criadas como elas realmente são. E se reconhece que todas as coisas têm que ser, em primeiro lugar, perdoadas e então compreendidas. 2. Aqui se pensa que a compreensão é adquirida através do ataque. Lá fica claro que através do ataque se perde a compreensão. A loucura de perseguir a culpa como meta é inteiramente reconhecida, e ídolos não são queridos lá.
pois compreende-se que a culpa é a única causa da dor, sob qualquer forma. Ninguém é tentado pelo seu apelo vão, pois o sofrimento e a morte foram percebidos como coisas que não se quer e pelas quais não vale a pena ninguém se esforçar. A possibilidade da liberdade foi captada e bem recebida, e os meios pelos quais ela pôde ser alcançada podem agora ser compreendidos. O mundo vem a ser um lugar de esperança, porque o seu único propósito é ser um lugar onde a esperança da felicidade pode ser realizada. E ninguém fica excluído dessa esperança, porque o mundo foi unido na crença de que o propósito do mundo é tal que todos têm que compartilhar, se é que a esperança vai ser mais do que um simples sonho. 3. O céu ainda não é inteiramente lembrado, pois o propósito do perdão ainda permanece. No entanto, cada um está certo de que ir além do perdão e permanece somente enquanto o perdão se aperfeiçoa nele. Ele não tem nenhum desejo a não ser esse. E o medo sumiu, porque ele está unido consigo mesmo em seu propósito. Há nele uma esperança de felicidade tão segura e tão constante que ele mal pode ficar esperando por mais algum tempo, com os pés ainda tocando na terra. No entanto, está contente por esperar até que todas as mãos se unam e todos os corações estejam prontos para elevarem-se e seguirem por ele, pois assim ele é aprontado para o passo no qual todo o perdão é deixado lá atrás. 4. O passo final é de Deus, porque apenas Deus poderia criar um filho perfeito e compartilhar sua paternidade com ele. Ninguém fora do céu sabe como pode ser assim, pois a compreensão disso é o próprio céu. Mesmo o mundo real tem um propósito que ainda se encontra abaixo da criação e da eternidade. Mas o medo se foi, porque seu propósito é o perdão, não a idolatria. E assim, o Filho do Céu é preparado para ser ele próprio e para se lembrar de que o Filho de Deus conhece tudo o que o seu Pai compreende, e o compreende perfeitamente com ele. 5. O mundo real ainda está aquém disso, pois esse é o propósito do próprio Deus, só seu, e no entanto completamente compartilhado e perfeitamente realizado. O mundo real é um estado do qual a mente aprendeu como é fácil abandonar ídolos quando eles ainda são percebidos, mas não são mais queridos. Com que disposição a mente os deixa partir quando compreende que os ídolos não são nada, não estão em parte alguma e não têm propósitos, pois somente então a culpa e o pecado podem ser vistos sem nenhum propósito e sem significado. 6. Assim é o propósito do mundo real gentilmente trazido à consciência para substituir a meta do pecado e da culpa, e tudo o que se interpôs entre a tua imagem de ti mesmo e aquilo que és. O perdão limpa alegremente e faz desaparecer. Entretanto, Deus não precisa criar o seu filho outra vez para que o que é dele seja devolvido a ele. A brecha entre o teu irmão e a ti mesmo nunca existiu. E o que o Filho de Deus conheceu na criação, ele tem que conhecer de novo. 7. Quando irmãos se unem em propósito no mundo do medo, eles já se encontram à beira do mundo real. Talvez ainda olhem para trás e pensem que veem um ídolo que querem. No entanto, o seu caminho já foi seguramente traçado para longe dos ídolos na direção da realidade. Pois quando uniram as suas mãos, foi a mão de Cristo que tomaram e olharam para aquele cujas mãos eles seguram. A face de Cristo é completamente antes. A face de Cristo é contemplada antes do Pai ser lembrado, pois ele tem que continuar sem ser lembrado enquanto o seu filho não tiver alcançado o que está além do perdão, o amor de Deus. Entretanto, o amor de Cristo é aceito antes, e então virá o conhecimento de que eles são um só. 8. Como é leve e fácil o passo que atravessa as estreitas fronteiras do mundo do medo quando reconheces de quem é a mão que seguras. Dentro da tua mão está tudo o que necessitas para caminhares em perfeita confiança para longe do medo para sempre e para seguires adiante e rapidamente alcançares a porta do céu.
pois ele, cujas mãos seguras, apenas esperava que te unisses a ele. Agora que vieste, iria ele atrasar-se em mostrar-te o caminho que ele tem que seguir ao seu lado? As suas bênçãos estão contigo com tanta certeza quanto o amor do seu pai repousa sobre ele. A sua gratidão para contigo está além da tua compreensão, pois permitiste que ele se erguesse do cativeiro e partisse junto contigo rumo à casa do seu pai. 9. Um antigo ódio está desaparecendo do mundo, e com ele toda a raiva e todo o medo se vão. Não olhes mais para trás, pois o que está diante de ti é tudo o que jamais quiseste em teu coração. Abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Tu nunca o quiseste. Que felicidade buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Que momento de contentamento não foi comprado ao preço amedrontador de moedas de sofrimento? A alegria não tem nenhum custo. Ela é o teu direito sagrado, e aquilo que tu pagas não é felicidade. Adianta-te no teu caminho através da honestidade e não permitas que as tuas experiências aqui enganem em retrospectivas. Elas não estavam livres do amargo custo e de consequências sem alegria. 10. Não olhes para trás a não ser com honestidade, e quando um ídolo te tentar, pensa nisso. Nunca houve um momento em que um ídolo te trouxesse coisa alguma, exceto a dádiva da culpa. Nenhum deles foi comprado a não ser ao custo da dor, e nem jamais foi pago apenas por ti. Portanto, dê-se misericordioso para o teu irmão. Sê misericordioso para o teu irmão. E não escolhas um ídolo irrefletidamente. Lembra-te de que ele pagará o custo assim como tu. Pois ele te atrasará quando olhares para trás e não perceberás de quem é a mão amorosa que seguras. Assim sendo, olha para frente em confiança, caminha com o coração feliz, que bate em esperança e não ecoa no medo. 11. A vontade de Deus está para sempre naqueles cujas mãos estão unidas. Enquanto eles não se uniram, pensaram que ele era seu inimigo, mas quando se uniram e compartilharam um único propósito, foram livres para aprender que a sua vontade é uma só. E assim, a vontade de Deus tem que chegar à consciência de todos eles. Tampouco são capazes de esquecer, por muito tempo, que ela não é senão a própria vontade de cada um.